Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar a Pauta Aberta desta segunda-feira, 31 de julho de 2023. Acabando o mês de julho, gente. Eu sou o Dilon Araújo, esse é seu Noticiário da Tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país, sempre ligadinho com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos, então, a partir de agora, com nossos destaques do Jornal de hoje. Susto nas alturas, avião da Gol que ia do aeroporto do Galeão, no Rio, a João Pessoa apresenta falha em um dos motores e é obrigado a fazer pouso de emergência em Vitória, no Espírito Santo. A Receita Federal começou hoje a pagar o terceiro lote de restituições do imposto de renda. No total, 7 bilhões e 500 milhões de reais já estão disponíveis na conta dos contribuintes. Vamos destacar também os sinais de otimismo que vão crescendo no cenário da economia brasileira. Estudo da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, aponta as incertezas com os números da economia do país chegaram aos índices mais baixos desde 2017. No Paraná, maior exportador de carne de frango no país neste primeiro semestre do ano, estado de alerta e medidas redobradas no combate e prevenção à gripe aviárias que atingem principalmente aves silvestres por todo o país, por vários estados brasileiros. Este último dia de julho é, infelizmente, mais um que uma grande tragédia se repete na guerra da Ucrânia. Na região central do país, mísseis russos atingiram um prédio residencial. Pelo menos 4 pessoas morreram, 43 ficaram feridas. No Campeonato Brasileiro, ninguém para o líder Botafogo, que já aponta como principal favorito à conquista do título. Na rodada deste fim de semana, marcada por surpresas e goleadas, o alvinegro carioca bateu o Coritiba no Rio de Janeiro. E no Rio Grande do Norte, um projeto que é exemplo e salva a vida de vários animais marinhos ameaçados de extinção. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta segunda-feira já começou. E este 31 de julho já amanheceu com um susto para os passageiros da companhia Gol. Um voo da empresa que decolou do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, precisou fazer um pouso de emergência em Vitória, no Espírito Santo. A aeronave decolou do Rio de Janeiro às 8h05 da manhã com destino a João Pessoa, capital da Paraíba. Mas o problema técnico ocorrido em um dos motores obrigou o avião a mudar a rota do voo. O momento mais grave foi a falha de um dos motores na aeronave, quando ela já sobrevoava a região nordeste do país, mais precisamente o município de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. O voo era o G3 1715, num 737-800. A decisão emergencial, pensando até numa melhor acomodação dos passageiros, foi a de retornar ao Espírito Santo e pousar emergencialmente, com um motor apenas, no aeroporto da capital Vitória. Segundo informações da companhia Gol, o pouso foi realizado em total segurança. Você pode observar no site do Mapa Flight Radar toda a manobra, até o pouso na capital capixaba. A empresa que administra as operações no aeroporto de Vitória informou que foi reportado um problema técnico na aeronave e é protocolar que o aeroporto mais próximo e com estrutura suficiente seja acionado. Para o pouso, todos os protocolos de segurança foram verificados, o que garantiu a segurança de todos que estavam a bordo. De acordo ainda com informações da companhia Gol, no início da tarde, os passageiros e a tripulação que estavam no voo 1715 embarcaram normalmente em outra aeronave com destino, finalmente, à cidade de João Pessoa. Começou a ser pago hoje o terceiro lote de restituições do Imposto de Renda 2023. 7 bilhões e meio de reais vão ser pagos aos contribuintes. A próxima cota de pagamentos está prevista apenas para o fim deste mês de agosto. Mais de 5 milhões e 600 mil brasileiros vão receber a restituição do Imposto de Renda 2023 neste terceiro lote que foi liberado hoje. O total de dinheiro que volta para o bolso dos beneficiados é de 7 bilhões e meio de reais. Do montante a ser restituído pelo fisco, 5,58 bilhões vão ser pagos a contribuintes que têm prioridade no recebimento. O quarto lote de restituição vai ser liberado no dia 31 de agosto e o quinto e último lote só no dia 29 de setembro.
O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada pelo contribuinte na declaração de imposto de renda, de forma direta ou por indicação de chave Pix. Caso a restituição ainda não tenha sido liberada, o contribuinte pode corrigir as informações na declaração, informando os novos dados bancários. O contribuinte também pode acessar o sistema Meu Imposto de Renda no ECAC. Caso a restituição já tenha sido liberada, os valores são enviados ao Banco do Brasil e ficam disponíveis por 1 ano para resgate. Para receber os novos valores, o contribuinte precisa informar novos dados bancários no próprio site do banco. Bom, vamos falar agora sobre o Desenrola, do governo federal, o programa que começou a funcionar em todo o país a partir de 17 de julho. Olha só, temos informações de agora da Febraban que apontam, o Desenrola em 2 semanas funcionando, já renegociou quase 2 bilhões e 500 milhões de reais. E com isso conseguiu limpar aí o nome de 3 milhões e 500 mil brasileiros em 2 semanas. 2 semanas já em funcionamento do programa Desenrola do governo federal. Um Brasil mais otimista é o que revelou o indicador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, que foi divulgado hoje. A incerteza econômica é considerada a menor no país desde 2017. O Brasil busca a estabilidade econômica, tarefa difícil neste período de pós-pandemia, mas as notícias são animadoras. O nível de incerteza da economia do país é o menor desde novembro de 2017. É o que aponta o indicador de incerteza da economia, que caiu 4,12 pontos em julho, atingindo 103,5 pontos. Em novembro de 2017, o índice estava em 103,21. Nos últimos 4 meses, o indicador acumula recuo de 13,2 pontos. Esse indicador é uma média ponderada de 2 componentes básicos: a frequência de notícias sobre a incerteza nos principais jornais do país e a expectativa econômica obtida a partir de previsões do mercado financeiro para a taxa de câmbio, juros e inflação. O termômetro usado para medir a expectativa do mercado é o Boletim Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central. A edição desta segunda-feira traz a expectativa de queda da inflação e da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. A partir de amanhã, terça-feira, o governo vai parar de cobrar o imposto de importação sobre compras internacionais de até $50, o que equivale a aproximadamente R$ 236 na cotação de hoje. A decisão foi anunciada no fim de junho e vai ser aplicada para ajudar na regularização desse modelo de compra, e também vai ajudar a diminuir o número de fraudes no país. A mudança vai valer apenas para as pessoas físicas no Brasil, em compras de mercadorias vindas de empresas internacionais. A regra tributária só vai dar o direito à isenção de importação para estabelecimentos que participarem do programa da Receita Federal, além de fornecer mais informações sobre a venda. As empresas precisam recolher o ICMS cobrado pelos estados e pelo Distrito Federal. Por exemplo, se a empresa faz parte do programa da Receita, no valor da compra vai ser adicionado apenas a cobrança do imposto estadual, que é de 17% do preço do produto. E quando não houver a adesão ao programa, vai ser somado o imposto de importação, que é 60% do valor da compra. A medida, que entra em vigor nesta terça, tem como finalidade facilitar a entrada de mercadorias estrangeiras no Brasil, mas de forma legal. Por dia, chegam ao país até 1 milhão de encomendas internacionais provenientes de compras online. Até o dia 11 de agosto, o Procon do Paraná vai participar da ação Renegocia, um tirão de negociação de dívidas organizado pela Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, que tem também como objetivo a prevenção do superendividamento e também auxílio aos consumidores na negociação das dívidas de uma forma mais acessível. O endividamento no Paraná aumentou. De acordo com a última pesquisa feita em junho pelo CNC e pela FEComércio, 94% das famílias paranaenses têm algum tipo de dívida. Hoje em dia é bem complicado a gente não achar uma pessoa que não deva, Todo mundo deve. Muitas vezes as pessoas ficam, não é porque elas querem ficar, é porque acontece algum imprevisto em suas vidas. Dívidas sempre acarretam prejuízos, tanto para o consumidor quanto para aqueles que vendem algum produto. E tem quem saiba muito bem que um acordo ainda é a melhor solução para voltar a ter crédito e não ter dor de cabeça. Um acerto entre as partes, entre o credor e o devedor, é a maior viabilidade.
Por esse motivo, o programa de mutirão Renegocia, voltado para consumidores paranaenses endividados, a ação do Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, vai até o dia 11 de agosto, de maneira online e presencial. Ao participar do mutirão, os consumidores terão a oportunidade de renegociar dívidas com novas condições de pagamento. Para o consumidor é muito importante, pois ele passa a ter o seu CPF sem qualquer bloqueio. E o bom é que ele volta a ter o seu nome limpo e pode voltar à praça, fazer compra a prazos e ter o seu CPF sem qualquer limitação de crédito. Sem perda de tempo, há quem já quitou as dívidas e está contente com o resultado dessa negociação. E até dá para pôr em dia outras pendências. Recentemente fiz uma negociação e achei super que coube assim, no meu bolso, consegui administrar as outras dívidas e tudo mais. Achei muito acessível para mim. Em Palotina, no oeste do Paraná, onde na semana passada uma explosão numa unidade da cooperativa Cevale deixou 8 mortos e 11 feridos, o trabalho de buscas para localizar a 9ª vítima continua. No fim de semana, as equipes seguiram com o trabalho de forma ininterrupta. Os detalhes com nossa repórter, a Luciana Macedo. Boa tarde, Luciana. Olá, Odilon, boa tarde para você, boa tarde a todos. As buscas pelo trabalhador que ficou soterrado após as explosões no silo da Cevale em Palotina, na região oeste do Paraná, avançaram nas últimas horas. As equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram desobstruir a entrada de um túnel e avançaram cerca de 25 metros para tentar localizar e chegar até a vítima. Nesse momento, o trabalho, o auxílio dos cães farejadores tem sido indispensável. A maior dificuldade para a equipe é com relação à quantidade de grãos. O espaço ele armazenava cerca de 10 mil toneladas de milho. Por isso, maquinários que possuem aí a capacidade de mover aproximadamente 300 toneladas por hora estão sendo utilizados aí para a retirada desses grãos. Mas é um trabalho que é feito de maneira gradativa e com muita cautela, até mesmo por conta da segurança ali da equipe, né, dos profissionais que estão trabalhando nesse momento. As explosões nas dependências da Cevale, elas aconteceram na tarde da última quarta-feira, dia 26, e causou a morte de 8 trabalhadores. 7 deles eram haitianos e 1 brasileiro. Outros 11 funcionários ficaram feridos e foram encaminhados para hospitais de Palotina, Cascavel, Londrina e Curitiba. 4 deles já receberam alta. A Polícia Civil está apurando as causas do acidente e o Ministério Público do Trabalho do Paraná também acompanha o caso. Odilon. Valeu, Luciana. Informação de agora, né, gente? O Corpo de Bombeiros acabou de localizar o corpo, né, desta última vítima que estava desaparecida no interior de um dos túneis, né, no silo 3 da cooperativa Cevale, um haitiano chamado Weekend Celestin. Ele tinha 55 anos de idade. Neste momento está sendo realizado o trabalho de retirada do corpo desta pessoa no local, né? Infelizmente, mais uma vítima, sobe para 9 o número de mortos. Segundo os bombeiros, o trabalho é dificultado, né, nesse silo número 3 pelas condições de destruição. Por isso, não há previsão aí do tempo que vai levar para que esse corpo seja retirado. Uma maca está sendo enviada para o local, uma maca toda projetada. O equipamento é destinado a realizar o resgate e salvamento de vítimas em ambientes de difícil acesso e em espaços confinados. Por meio de nota, o presidente da cooperativa Cevale, Alfredo Lang, disse que o resgate da última vítima foi finalizado com dor e que a explosão pegou em cheio o coração da cooperativa. Ainda na nota, ele afirma, abre aspas, a partir de agora, a Cevale vai se concentrar em auxiliar as autoridades a identificar as causas do acidente, fecha aspas. No total, então, são 9 pessoas que morreram nessa explosão, né, de uma triste quarta-feira em Palotina, e 11 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas a hospitais da cidade e da região. Ainda sobre esta última vítima, ela, no momento da explosão, fazia um serviço num dos túneis subterrâneos, que ficava abaixo do armazém, né, do silo 3, que tinha capacidade para nada menos do que 11 mil toneladas de grãos. Uma pesquisa do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho registrou
2.538 mortes por acidente de trabalho. E o INSS concedeu mais de 140 mil benefícios para trabalhadores acidentados. Os dados são do Ministério do Trabalho e mostrou que o Brasil, no ano passado, registrou mais de 600 mil notificações de acidentes em local de trabalho. Para falar mais sobre esses acidentes, está aqui a Rosane Moreira, que é técnica de segurança do trabalho. Rosane, as empresas estão descuidando um pouquinho, os funcionários também, porque os números são bastante altos, né? Sim, os números são altos, né? Acredito que muitas empresas acabam negligenciando e também a gente pode entrar num fator que a gente está falando de formal, né? Acidentes formais que são registrados, mas tem muito trabalho na informalidade, que muitas das vezes nem são notificadas. Então o número é muito alto, a gente precisa investir mais em segurança, não só para o grande empresário, mas também para os pequenos empresários, que eles também precisam começar a se preocupar com isso. Então, para a gente reduzir esse alto índice de acidentes, todos têm que trabalhar em conjunto, né? Patrão e empregado, como a gente sempre fala. Então essas são as dicas para reduzir. Isso, são algumas das dicas para a gente começar, né? E a gente pode começar com a implementação de normas e procedimentos de segurança, seguir o que está escrito nas NRs, né? Que hoje a gente tem 38 normas de segurança, né? Então são bastante, né? Citado a vários cenários que a gente tem de trabalho, desde a indústria da construção civil até aviária, portuária e entre outras aí, ou até mesmo nas áreas administrativas, né? Então, normas e procedimentos é importantíssimo. Recentemente um acidente aí que veio tomando conta dos noticiários, que é o de Palotina, né? Esse acidente ele repercutiu muito no nosso estado, também nacionalmente aí. Então, a gente vê a importância que tem a segurança do trabalho nesse tipo de situação, né? Poderiam ter sido evitados? Talvez, mas a gente tem que estar aí fazendo a investigação, né? Então agora sendo investigado, para ver se realmente esse acidente poderia ter sido evitado. Mas é um alto índice, são 8 pessoas, são 8 famílias, né, que estão sofrendo hoje pela ausência dos seus entes, né? Então é importantíssimo a gente estar trabalhando em cima disso. Muito obrigado, é isso aí, olha, para você ter uma ideia, São Paulo registrou mais de 200 mil notificações, seguida aí de Minas Gerais com 63.815, Rio Grande do Sul com 50.491 notificações o ano passado de acidentes em trabalho. Gente, são números que assustam, então todo cuidado é válido na hora de estar trabalhando com segurança. Volto com você. O Brasil responde por 35% das exportações de carne de frango no mercado global e é um dos únicos países que mantém o status de país livre da gripe aviária em aves comerciais. Em maio, o Ministério da Agricultura já havia declarado estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional por conta dos vários casos, né, em aves migratórias, que são as aves silvestres. E recomendou que os demais estados adotassem medidas para reforçar o enfrentamento ao vírus da gripe aviária para proteger principalmente as aves das granjas comerciais. Até o momento, 8 estados já decretaram emergência zoossanitária. O Paraná, maior exportador no primeiro semestre, também está em alerta. O estado de emergência zoossanitária decretado pelo governo do Paraná tem um prazo inicial de 180 dias, mas pode ser prorrogado dependendo do cenário com relação a focos e também casos notificados. O decreto ele serve principalmente para agilizar o atendimento nos casos notificados de suspeita da influenza aviária de alta patogenicidade, a H5N1, e também para facilitar o acesso a recursos no combate à doença. Até agora, o Paraná detectou 7 casos da doença na região litorânea do estado, mas apenas em aves silvestres migratórias, e esse número é considerado dentro do normal. Além disso, segundo a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, todos os focos já foram declarados encerrados, mas o estado segue em alerta para evitar que a gripe chegue até as granjas comerciais.
Além do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Bahia adotaram decretos semelhantes. A avicultura é um dos fortes setores produtivos do Paraná. Em 2022, as mais de 19 mil granjas produtoras de frango de corte, de cria e de ovos gerou um valor bruto de produção de mais de 45 bilhões de reais e foram abatidos mais de 2 bilhões de frangos. Já em 2023, apenas no primeiro semestre do ano, o estado exportou mais de 1 milhão de toneladas de carne de frango para mais de 130 países. Vamos para o intervalo, gente. No próximo bloco, dia de bombardeio e mortes na região central da Ucrânia. Pelo menos 4 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas com os ataques de hoje do exército da Rússia. Você vai ver também os gols do Brasileirão e ainda a luta para salvar animais como peixe-boi em extinção no estado do Rio Grande do Norte. Fique ligadinho com a gente, o intervalo é rápido, voltamos já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco, são 4h34 da tarde agora, estamos ao vivo para todo o país. A você que está sempre com a gente aqui na TV Evangelizar, muito obrigado pela companhia. Esta segunda-feira, infelizmente, e mais uma vez começou com fortes bombardeios na Ucrânia. O alvo desta vez foi a cidade natal do atual presidente Volodymyr Zelensky, na região central do país. Pelo menos 4 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas. Um ataque russo contra um prédio residencial deixou mortos e dezenas de feridos nesta segunda-feira em Kryvyi Rih, na região central da Ucrânia. Segundo o Ministério do Interior, 2 mísseis foram lançados contra a cidade natal do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Por volta das 9 desta manhã, 2 mísseis atingiram a cidade. Um contra um prédio de 9 andares e do terceiro ao 9º andar se foram. Também teve um míssil que atingiu um prédio acadêmico do Colégio de Economia. Zelensky condenou os ataques contra alvos civis e, mais uma vez, denunciou o que chamou de terrorismo russo. Também nesta segunda-feira, um ataque de drones ucranianos atingiu uma delegacia na região russa de Briansk, fronteiriça com a Ucrânia, sem provocar vítimas. Os ataques com drones contra o território russo e a península da Crimeia, anexada em 2014, aumentaram nas últimas semanas, como parte da contraofensiva de Kiev, iniciada em junho. Aqui no Brasil, o movimento Pró Criança, fundado em parceria com a Arquidiocese de Olinda e Recife, completou 30 anos de existência. Para marcar a data, Dom Fernando Saburido celebrou missa em ação de graças por 3 décadas de ações sociais. Os 30 anos do movimento Pró Criança foi comemorado durante toda a semana com ações sociais. Nesta quinta-feira, a missa foi presidida pelo administrador apostólico Dom Fernando Saburido e o bispo auxiliar Dom Lima Macedo, em ação de graças por 3 décadas de um projeto que tem transformado vidas. A celebração também contou com as presenças do presidente do movimento, Paulo Barbosa, e do idealizador do projeto, Sebastião Barreto Campelo. O Pró Criança foi criado em parceria com a Arquidiocese de Olinda e Recife há 30 anos. E nessas 3 décadas, mais de 50 mil jovens em vulnerabilidade social foram atendidos. Dom Fernando Saburido, que esteve no início do movimento, lembrou durante a homilia da história do projeto. Eu estava presente no início, fiquei realmente feliz porque o Pró Criança tem correspondido a tudo aquilo que foi projetado. E, sobretudo, essa parceria, né, com a Santa Casa de Misericórdia, a Arquidiocese por trás abençoando tudo, não é? Então isso tudo é salutar, faz um bem enorme, porque a igreja está cumprindo o seu papel de ajudar as pessoas a se encontrar espaço na vida para se libertarem, para se tornarem verdadeiros cidadãos cristãos. Após a celebração, o coral do Pró Criança se apresentou. Essa é uma das dezenas de ações que devolvem a dignidade da pessoa humana em risco social. O Pró Criança hoje é reconhecido na nossa cidade, no nosso estado, na nossa região, poderíamos dizer nacionalmente, pela sua ação. Hoje tem o judô do Pró Criança reconhecido no Brasil e no mundo.
Os jovens, nós temos aqui jovens que se destacam e que já foram para competições internacionais. O coral do Procriança é algo que impressiona as pessoas da nossa sociedade do Recife, pernambucana e da região. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Renata Vasconcelos para a TV Evangelizar. Vamos de futebol agora. A rodada do fim de semana foi marcada por goleadas, entre elas a do líder Botafogo. E teve algumas boas surpresas também de times que jogaram fora de casa. No Maracanã, o Fluminense garantiu mais 3 pontos no jogo contra o Santos. Veja os gols do fim de semana. O Botafogo segue líder com 43 pontos, o Flamengo vem em segundo com 31 e o Palmeiras em terceiro também com 31 pontos. O Grêmio fecha o G4 com 30. Na zona de rebaixamento, o Bahia é o 17º com 15 pontos, o Coritiba é o 18º com 14, o América Mineiro é o 19º com 10 pontos marcados e o Vasco continua na lanterna com apenas 9 pontos marcados na competição. Vamos de automobilismo agora, que teve destaque de brasileiros no fim de semana. Na Fórmula 1, Max Verstappen ampliou o domínio no campeonato deste ano. Agora, na Fórmula 2 e na Fórmula 3, vitórias brasileiras marcaram as etapas da Bélgica. E um detalhe, na Fórmula 3, o jovem brasileiro Gabriel Bortoleto está muito perto do título, inédito na categoria. Na Fórmula 3, o brasileiro Caio Collet venceu a confusa corrida de sábado e a mais curta do final de semana. O brasileiro ganhou posições logo no início da corrida e se aproveitou das várias entradas do safety car. No domingo, Collet mais uma vez conseguiu um bom resultado e terminou em quinto. Gabriel Bortoleto teve um final de semana conturbado e não conseguiu o título por antecipação, mas precisa de apenas 1 ponto na próxima etapa para ser o primeiro brasileiro campeão da Fórmula 3. A próxima etapa da Fórmula 3 será em Monza, que acontece lá em setembro. O sábado ainda teve mais uma vitória brasileira. Enzo Fittipaldi largou da 3ª posição. O tubarãozinho primeiro contou com a sorte ao ver a proteção de cabeça de Erhan Daruvala cair e causar o abandono do indiano que liderava a corrida. Depois foi preciso na conservação de pneus para se aproximar e ultrapassar Richard Verschoor na penúltima volta da corrida. Essa foi a primeira vitória do brasileiro na categoria. No domingo, a maré continuou boa para o tubarãozinho. Enzo Fittipaldi largou do meio do grid, mas viu o líder do campeonato bater antes mesmo da largada e ainda contou com 2 punições de outros concorrentes para pular do 5º para o 3º lugar. Agora Enzo Fittipaldi é o 7º no campeonato da Fórmula 2. Na Fórmula 1, Max Verstappen varreu o final de semana na Bélgica. No sábado, o holandês largou da pole, mas perdeu a liderança ao demorar uma volta a mais para trocar de pneus de chuva para os intermediários. Na sequência, não teve dificuldades para ultrapassar Oscar Piastri e não perder mais a ponta da corrida. No domingo, Verstappen largou de 6º por trocar a caixa de câmbio, mas nem essa punição impediu o líder do campeonato de chegar à liderança na volta 17 e não perder mais. O atual bicampeão chegou à 8ª vitória consecutiva e à 13ª consecutiva da Red Bull. Tanto a Fórmula 1 quanto a Fórmula 2 só retornam no final do mês de agosto na Holanda. Ninguém para, né? Esse holandês voador que está em busca do tricampeonato mundial. O Brasil em alta quando o assunto é turismo. Tem cidades importantes do nosso país na lista das 10 favoritas entre os viajantes da América do Sul e Central. Arrisca dizer quais são elas? 2 cidades brasileiras aparecem entre as 10 favoritas dos turistas da América Central e do Sul. E se você pensou em cidades com praias paradisíacas, errou. A cidade representante do Brasil melhor colocada é São Paulo. A capital paulista apareceu em 3º lugar no ranking, que é liderado por Cusco, no Peru, e Cartagena, na Colômbia, que tem 3º lugar. A outra cidade brasileira entre as 10 favoritas dos turistas é o Rio de Janeiro, que ficou em 8º lugar no ranking. Aliás, esse ranking foi feito por uma revista especializada em turismo, que chegou a ouvir 160 mil leitores. Para chegar a essas cidades, os turistas levaram em consideração critérios como paisagem, marcos históricos, cultura, comida, simpatia e opções de compra e valores. E as lindas praias do Rio de Janeiro na Rota das Baleias, né? Vocês vão ver imagens aéreas de uma baleia jubarte nadando com um filhote na praia de Ipanema. A espécie procura as águas mais quentes do Atlântico, né? Mais a norte do Polo Sul, justamente para acasalar.
praia de Ipanema ficou ainda mais bonita. A alguns metros da areia, uma baleia jubarte nadava tranquilamente ao lado do filhote. As imagens foram registradas por drone. De julho a outubro, as baleias jubarte chegam às águas quentes da costa atlântica brasileira, onde nasceram, para iniciar o ritual de acasalamento. E eu quero te mostrar mais imagens desse passeio da baleia pela praia de Ipanema. Para quem está acostumado a navegar ali pelas praias de Leblon e Ipanema, olha só, são imagens de agora há pouco. São imagens recentes aí, o pessoal flagrou esse salto da mesma baleia jubarte ali em Ipanema. Impressionante, né? O espetáculo que esse animal gigantesco traz aí para quem está ali na praia de Ipanema acompanhando, né? Esse passeio das baleias que deixam o Polo Sul justamente para esse período aí, em busca de águas mais quentes, né? Litoral da Bahia, litoral de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, para se acasalar. Lindo espetáculo dessa baleia jubarte na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. A gente continua a falar de natureza, agora vamos levar você para a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão, no Rio Grande do Norte, fica no município de Macau. Lá, um peixe-boi marinho foi devolvido ao oceano. A soltura de um peixe-boi marinho foi acompanhada de perto pelas equipes formadas por biólogos, tratadores e veterinários. A ação é do projeto Cetáceos da Costa Branca, mais conhecido na região por PCCB, que tem apoio da Petrobras e da Fundação para Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado. O PCCB trabalha com resgate e reabilitação de animais marinhos que encalham no litoral do RN, como é o caso dos peixes-bois. A espécie tem ameaça de extinção no Brasil e, nesse sentido, o projeto tem um papel fundamental na preservação desses mamíferos. Após reabilitação, os animais são devolvidos ao habitat natural. Em maio deste ano, foi solto o primeiro peixe-boi marinho no RN, Gabriel. E agora foi a vez de reunir autoridades e a população em geral para conferir a soltura de Rosa. Após a abertura do portão e com a ajuda dos tratadores, ela ganhou a liberdade. Após a soltura de Gabriel e 2 meses depois a soltura de Rosa, ocorrida hoje, mais 4 peixes-bois ainda se encontram aqui no recinto. A expectativa é que em breve cada um deles também possa ser devolvido à natureza. Logo, logo, Rosa deverá explorar novos espaços e, quem sabe, encontrar o peixe-boi Gabriel por essas águas. Pela capacidade de vocalização, possa ser que a gente tenha esse encontro e torcer para que gere frutos, né, de resultados de filhotes. Um grande desafio, né, para todos os envolvidos nesse projeto, veterinários, biólogos, tratadores, em garantir aí, né, a vida desses animais tão ameaçados, como é o caso do peixe-boi marinho na região do Rio Grande do Norte. Agora, em agosto, vai acontecer a Semana da Família. É um período em que vão ser promovidas atividades em todo o país por igrejas, pastorais e diversas instituições para reforçar a importância da família na construção da sociedade. Em Maringá, as atividades alusivas a esta semana já começaram. A Semana Nacional da Família acontece de 13 a 18 de agosto, mas em Maringá, no noroeste do Paraná, as comemorações já começaram. No último final de semana, o setor família da Arquidiocese promoveu o tradicional passeio ciclístico e caminhada da família.
A programação acontece sempre no dia 15 de agosto, dia de Nossa Senhora da Glória, padroeira da cidade. Mas para facilitar a participação de fiéis das cidades vizinhas, neste ano a atividade foi antecipada. É um momento de diversão, de lazer e de oração em família também. Cuidar das famílias é importante e esse é um momento único e festivo da nossa pastoral. Foi um domingo diferente para crianças, jovens e adultos. Por aqui já é tradição também decorar as bicicletas para deixar o passeio ainda mais alegre. A Elza levou uma imagem de Nossa Senhora das Graças e outra da Sagrada Família, peças decoradas por ela. Pedi a intercessão da Sagrada Família e de Jesus, né? E Nossa Senhora, que ela interceda, porque a família hoje é o vaso, né? É tudo para nós, né? Depois de um momento de palavra e oração, as famílias saíram por ruas do centro de Maringá. O passeio reuniu famílias de 47 paróquias de Maringá e outras cidades da região. E foi um momento para mostrar que é importante estar em atividades que tirem a família da rotina, mas que a mantenha unida. Esse é o momento de integração da família com a comunidade, né? É muito importante trazer as crianças para participar, para estar interagindo também junto com os demais membros aí da comunidade. É uma oportunidade que a gente não pode deixar passar, né? É um evento muito legal e muito importante. Bem gostoso, bem divertido, bem animado, né? Muito bom, muito bom. Já está valendo a pena ter saído de casa no domingo de manhã? Sim, já vale a pena. Nossa, muito bom. Num dia lindo de sol, né? Melhor ainda, momentos mais do que especiais, as famílias reunidas e em orações. Muito legal. Gente, Pauta Aberta desta segunda está acabando. Obrigado pela companhia, excelente fim de tarde para você. A gente volta a se encontrar aqui na TV Evangelizar amanhã no nosso Pauta Aberta. Tchau, tchau e até lá.